Se para você ser valorizado dentro de um grupo, você precisa ser algo que elas esperam que você seja, você está no grupo errado. E é por isso que a comunicação ela tem que ser estratégica. Por isso que o posicionamento, que é formado por uma comunicação, precisa estar todo alinhado. Você não pode ser valorizado por atender a expectativa das outras pessoas. Você tem que ser valorizado por quem você é. Sejam bem-vindos ao Juntos para Somar, podcast que busca inspirar e trazer reflexões sobre empreendedorismo e liderança. Quem está falando aqui é o Igor Ferreira, empresário que gosta de desenvolvimento humano. E hoje nós vamos conversar sobre diversos assuntos aqui para poder inspirar vocês no desenvolvimento da sua carreira. Eu estou aqui com Mabian Carneiro e nosso papo é sobre os segredos da comunicação milionária. Ela vai ensinar para a gente aqui, trazer dicas de como transformar a nossa comunicação e fazer a gente evoluir na nossa comunicação individual e empresarial. Mabian, seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Boa tarde, Igor. Muito obrigada por esse convite. Para quem não me conhece, meu nome é Mabian Carneiro. Eu sou empresária, comunicadora e o meu perfil no Instagram é o @mabiancarneiro. É uma grande satisfação, uma honra estar batendo papo aqui hoje com você, Igor, que é um grande empresário. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando e eu descobri que esse cara que está aqui na minha frente tem várias empresas, exerce a liderança assim, ó, na veia, skin in the game. Então acompanhe esse canal aqui, acompanhe esse podcast, porque o que esse homem tem nos bastidores é ouro. Obrigado, Mabian. Mas antes da gente começar, da gente mergulhar nesse assunto de comunicação, conta um pouquinho pra gente aqui, um pouco da sua trajetória até aqui, né? Como é que foi, como é que você chegou nesse ponto atual da sua carreira? Explica um pouquinho pra gente. Eu já soube que você é advogada, trabalha com comunicação, também é empresária, também exerce esse skin in the game. Mas conta pra gente como é que você chegou até esse ponto. Vamos lá, Igor. Olha só. Imagine, filha de empresária com funcionária pública. Aos 8 anos, eu vi o meu pai falir e perder todo o império que ele havia construído. E minha mãe ter que assumir todas as pontas da casa. Então, desde a infância, eu aprendi que segurança, estabilidade, sucesso viria do funcionalismo público. Porque foi aquilo que trouxe essa redoma da segurança dentro da minha casa. E foi por isso que eu cresci achando que essa segurança, esse sucesso viria desse lugar. E por isso eu decidi fazer a faculdade de Direito. Hoje eu percebo isso, que foi por esse motivo. Porque lá atrás eu não tinha essa consciência. Na retrospectiva, né, que você percebe. Na retrospectiva, na análise, na consciência de fato. Analisando por que eu fiz isso, por que eu decidi isso. Foi uma escolha minha ou foi uma escolha decorrente da história de outras pessoas, no caso dos meus pais. Então, eu decidi fazer a faculdade de Direito e eu fui aluna laureada, ganhei premiações dentro da faculdade. Eu vim de uma carreira acadêmica. Eu não vim do mundo digital. Sim. Eu não sou nativa digital. Não, meu mundo é o mundo real, é a academia, é o estudo e tudo mais. E eu acreditava que por ser esse tipo de aluna, fui aluna laureada, destaque, palestrava com grandes juristas reconhecidos no Brasil inteiro, desde a época da faculdade, como aluna, já estava nos palcos. Eu acreditava que isso era suficiente para me trazer sucesso. Estabilidade. Bobagem. Ledo engano. Aí eu pergunto, quem aqui nunca caiu nesse conto que muitas vezes nos contam de que basta você seguir uma carreira, uma profissão, um caminho, uma receita de bolo que muitas vezes colocam goela abaixo, que basta você seguir isso daí, você vai ter sucesso, estabilidade, prosperidade. Quem nunca ouviu isso daí? Eu quero que atire a primeira pedra. Mas a realidade me ensinou que não é bem assim. Então eu tive, Igor, que quebrar muita cara para entender que ser boa naquilo que eu fazia, ser boa
no meu serviço jurídico, entender de lei, de jurisprudência e tudo mais, não era suficiente. Eu precisava de mais. E esse mais era uma comunicação em um lugar de escala. Porque, olha só, quando foi em 2020, eu fali um escritório de advocacia. Faliu? Fali. Porque eu não entendia isso do que você entende. Eu não entendia como atrair clientes, como vender. Eu entendia do direito. Eu entendia o Código de Processo Civil de trás para frente, de frente para trás, fazer um contrato com o pé nas costas. Mas como ter o cliente e um cliente bom, isso nem se passava pela minha cabeça. Como fazer isso daí? E, sentindo na pele, não ter esses clientes, eu acabei falindo em escritório quando veio ali época de pandemia e tudo mais. E foi aí que eu parei tudo que eu estava fazendo e fui fazer uma autorreflexão. Quantas vezes você aí, às vezes, está seguindo um caminho que você acha que é o seu, mas por falta de uma reflexão sincera, você ainda não encontrou o seu caminho? Às vezes a gente precisa do caos e do deserto, porque é nesse lugar que o nosso talento explode. Na pandemia, eu parei um tempo para fazer essa reflexão. Eu não costumo dizer isso não nas entrevistas e nada, mas eu senti isso aqui e vou falar. Eu fiz uma jornada de 21 dias de meditação. E essa jornada, acredite, foi uma jornada de autoidentificação, de reconhecimento de identidade e de talento. E aí eu fui parar para pensar, Mabian, o que é que você sempre teve, que sempre te destacou? Minha comunicação. Desde a época do colégio, Igor, minha comunicação. Eu, com 13 anos, eu conseguia convencer a minha sala inteira a assumir determinado projeto na Feira do Conhecimento. Quando eu queria, eu conseguia convencer as pessoas. Eu participava de grupos de teatro no colégio. Já tinha a influência ali na forma de comunicar com as pessoas, né? Total. Eu lembro que na minha 6ª série, eu queria que o tema da sala fosse sobre a bomba atômica. E foi sobre a bomba atômica. Foi tão forte aquilo que a gente chegou até fazer um projeto de uma bomba, filmar e passar durante a Feira do Conhecimento, que é tipo essas feiras de ciências que a gente vê nos Estados Unidos e tal, porque meu colégio tinha essa metodologia e tudo mais. Então, assim, eu parei para olhar para esse lugar. Eu olhei, poxa, desde o início da faculdade, quando eu ia fazer as apresentações dos trabalhos e tudo mais, no final as pessoas vinham falar comigo, poxa, Mabian, parabéns, você se comunica muito bem. Como é que eu faço para fazer isso daí? Desde a época da faculdade, Igor. Então, na pandemia, que foi esse deserto, caos total, aquele momento que você não sabe o que fazer, eu parei e olhei para esse lugar. E eu falei, nossa, se a comunicação sempre esteve comigo, e percebi que todo mundo estava literalmente com a cara no celular o dia todo, eu falei... Principalmente na pandemia, que não teve muito o que se fazer, né? Era isso ou live no YouTube ou na televisão para poder passar o tempo, né? Bingo. Ou seja, basta a gente se analisar e analisar o que está acontecendo ao nosso redor. Mapear o comportamento humano. Então, eu me mapeei e mapeei o comportamento humano. Eu falei, o que está acontecendo? Está todo mundo olhando para a tela, no Instagram, nas redes sociais, e eu estou aqui sabendo me comunicar bem? Como assim? E foi aí que eu passei a todos os dias me comunicar nas redes sociais. Querendo atrair um perfil específico de cliente. E consegui. Mas você já tinha, desde o início, essa estratégia bem desenhada, ou foi uma questão de tô fazendo e vou ver no que é que vai dar? Vamos lá. Hoje, com o nível de experiência e conhecimento que eu tenho, eu não posso falar. Foi com uma estratégia super arrojada. Não, não foi. E vou ser sincera para todos vocês, eu não gosto desse negócio de mentir, não. Foi algo que eu comecei a me comunicar, mas não foi completamente aleatório. Por quê? E eu digo para vocês, por que não foi completamente aleatório? Porque eu sabia qual era o tipo de cliente que eu queria.
Então, sem estudar nada de marketing, sem estudar nada de, vamos dizer assim, dessas estratégias digitais, eu tive uma estratégia inicial. Porque isso daí também faz parte da minha personalidade. É o feeling ali de saber com quem é que eu quero conversar. Não é com todo mundo que eu quero conversar. Não né? é exatamente. Porque se hoje você conversa, quer falar com todo mundo, você não vai falar com ninguém. Saiba com quem você quer falar e com quem você pode ajudar. Porque de nada adianta. Eu quero conversar com determinado público, mas eu não posso me conectar com esse público porque eu não consigo ajudar. Não vai adiantar. Não vá por esse caminho. Por isso que pare para mapear você, sua personalidade, o que você sabe e se dentro dessas características você pode atingir o público que você quer. Se você não puder, identifique quem é que você pode ajudar. Depois de mapear, você vai lá e se comunica diretamente com a necessidade dessas pessoas, que foi o que eu fiz. Por eu ter feito 4 anos de aula de xadrez, eu participava de campeonato de xadrez. Pô, surreal. Na minha infância, dos meus 7 aos 10 anos, eu participava de aulas e campeonatos de xadrez. Tinha prova, tinha trabalho, livro. Então, assim, essa característica da estratégia sempre esteve comigo. Até nessa história que eu contei, que eu convenci todo mundo a falar sobre bomba atômica. No outro ano, convenci de novo sobre outro tema. Tudo teve estratégia. Eu nunca comecei a me comunicar com uma pessoa sem antes eu pensar como é que eu vou, de fato, convencer essa pessoa. Isso está em mim. Eu acho legal que tem uma questão que eu gosto muito, que é sobre intencionalidade. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter uma intenção ali no final, né? Você não faz as coisas de qualquer forma. Se você tem intenção, por menor que seja, você vai conseguir obter algum resultado satisfatório. Perfeito. Né? Então, pelo que eu entendi, você desde o início tinha uma intencionalidade ali no que você estava fazendo, sabia exatamente o que você queria, talvez não no melhor caminho, na melhor trajetória, mas já tinha uma intencionalidade ali no processo, né? Perfeito, Igor. Eu tinha essa intencionalidade. E aí, até aproveitando isso, né? A gente falou agora de estratégia. O que é que você considera ser, de fato, uma comunicação estratégica? Você já pincelou algumas coisas aqui nessa fala inicial, mas se a gente for resumir, o que seria uma comunicação estratégica? Vamos lá. Como hoje você pode ter uma comunicação estratégica em qualquer lugar, tanto no on quanto no off? Primeiro, identifique com quem você vai falar. É necessário mapear isso daí. Porque sejamos sinceros, Igor, o ser humano ele é egoísta. Ele quer ouvir aquilo que é bom para ele. Então, de nada adianta a gente começar a falar pra gente. O que eu mais vejo hoje nas redes sociais é uma turma gritando socorro. Aí você pode estar assim, mas Mabinha, como assim gritando socorro? Pessoas feridas, pessoas querendo mostrar coisas que elas não são e nas entrelinhas elas estão escancarando que estão esfaceladas, porque elas estão comunicando para elas e não para o outro. E não para ajudar o outro. E não aquilo que vai servir para o outro. Então, primeiro passo para você ter uma comunicação estratégica, você precisa mapear a pessoa com quem você quer falar. Quem é essa pessoa? E aí, eu vou aqui abrir bastante nesse podcast. Eu vou aprofundar isso daqui. Observa só o que é que eu vou te falar, Igor. Esse mapear a pessoa que você quer falar, ele ultrapassa idade, gênero, território. Porque, vamos lá, existe um padrão geracional. Quando você quer se comunicar com uma pessoa da terceira idade, ela tem um padrão geracional. Costumes, crenças, modo de ver a vida é diferente de quem tem 20 anos hoje. Sim. Você concorda? Sim, com certeza. Não é à toa que divide as gerações, baby boom, Y, X, porque cada um é um jeito. Alfa, A vivência da pessoa vai interferir na percepção dela do mundo, né? Na percepção do mundo, nos padrões de consumo, a forma como escolhe as coisas. Sim, verdade. Interfere, assim, violentamente.
E interessante que, conversando aqui com você, eu acabei de perceber que, desde criança, eu adequo minha fala a quem eu estou conversando. Porque eu identifico isso fácil. Desde criança, eu identifico o padrão da comunicação da pessoa e me adequo. Porque isso também é uma estratégia. Quando você não passa uma familiaridade para o outro pode identificar você como uma ameaça. Principalmente se essa pessoa não te conhece. É aquela questão que a gente fala na venda do rapport, né? Adaptabilidade ao... Tem até uma propaganda famosa da NET Virtual, se eu não me engano, que é um cara na ligação. Não sei se você já viu essa propaganda. Ele vai falando com as pessoas, quem liga para lá para poder fazer uma solicitação é um surfista. E aí, no meio da conversa, ele vai se transformando em surfista. Toda vez que a televisão vai mudando para ele vai se transformando em surfista. Por quê? Porque ele está se comunicando com a pessoa, ele precisa parecer confiável e confortável para a pessoa que ela está conversando. Perfeito. Né? Senão ela não vai se abrir. Exato. Muito Senão legal. ela não vai confiar. E aqui, trazendo para as redes sociais, a confiança, a credibilidade é fundamental. Porque a rede social é uma conexão distante, fria. Então, se a pessoa observa isso, se ela não sentir essa confiança, essa credibilidade ao seu entorno, vai ser difícil ela te comprar. E é por isso que a comunicação ela tem que ser estratégica. Por isso que o posicionamento, que é formado por uma comunicação, precisa estar todo alinhado. Aquilo que você mostra em fotos, em figuras estáticas, precisam ser congruentes com quem você é. Porque se não for, Igor, meu amigo Igor, de forma inconsciente, o teu melhor cliente vai bater o olho, vai olhar o teu conteúdo e vai falar, tem alguma coisa estranha. Porque na foto ele está dizendo uma coisa, mas na hora que ele se comunica é outra. Porque na comunicação a gente revela tudo. Tudo. Não só na comunicação verbal, né? Na não verbal, nas imagens. Tudo. Isso é interessante. Até as palavras que a gente escolhe. Hoje eu consigo identificar uma parte do padrão do comportamento das pessoas, até pelas palavras que elas escolhem para expressar algo que elas querem expressar. Porque você concorda que nós podemos descrever esse copo de diversas formas? Sim, com certeza. Pronto. A forma como você escolhe para descrever isso aqui, as palavras que você utiliza, acredite, revela muito de você. Isso é interessante. Na verdade, eu gosto muito da comunicação como um todo. Porque ela revela aquilo que a gente, como ser humano, tenta o tempo todo esconder. Boa parte da nossa essência, a gente fica o tempo todo, a gente se programa para tentar esconder, mas a nossa comunicação ela deixa sair pistas, não só a verbal, mas até a forma de gesticular, de falar, de como você se porta, vai te trazer pistas. Esse fim de semana eu estava conversando com quem? Foi com minha mãe e minha esposa. Falando sobre que a questão de quando você está inventando alguma coisa, você tem a tendência de olhar com o olho para cima na esquerda. Ela fala, não, isso não tem nada a ver. Eu falei, velho, mas é científico, está comprovado. Você está tentando mentir, mas seu corpo vai dar sinal de que você está tentando fazer isso. Né? Então, isso também é comunicação. E eu acho isso sensacional, sensacional. Com certeza, mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Assim, não você, Sim. Uma pergunta geral. Mas por que você quer esconder quem você é? Por quê? Por quê? Porque todos nós nascemos únicos, autênticos, e a gente morre cópia. Só que aí eu digo, o maior poder da comunicação de alguém é a autenticidade. É revelar quem ela é. Independente se ela vai ser aceita. Independente se ela vai ter palmas. Independente se ela vai ser odiada. Hoje, eu te falo, é um lugar que eu treino muito, porque eu já entendo que a exclusividade, que a autenticidade traz na comunicação é o que deixa a gente cada vez mais valoroso no mercado. Mas aí, essa questão da autenticidade, ela cai numa dualidade, principalmente no mundo virtual, né? Porque você acaba ficando exposto para, como a gente falou, né?
Comunicação estratégica, ela está baseada em você direcionar a sua comunicação para um público específico, mas não necessariamente só aquele público vai ser atingido pela sua comunicação. Perfeito. Sua autenticidade, ela pode acabar agredindo outros públicos ou outras tribos, como se fala hoje em dia, e isso traz essa insegurança muito grande nas pessoas, né? Até onde minha autenticidade ela é benéfica ou pode ser maléfica e destruir uma reputação por conta da forma que eu estou atuando. Como é que você enxerga isso? Legal isso que você acabou de me perguntar. Eu penso o seguinte, Igor. A nossa autenticidade, ela deve revelar e preservar não violência ao outro. Não é desse lugar que eu estou falando. Eu estou falando de preservar os nossos valores. Ou seja, congruência. Se a minha comunicação está congruente com aquilo que eu acredito, que eu penso, que eu sinto, que eu faço, tá ok. Muito bom. Tem que ser congruente. Porque eu digo, a congruência na nossa comunicação traz mais paz do que a razão. Eu não preciso querer ter razão para todas as tribos, para todos os públicos, para todas as pessoas. Basta que eu tenha razão só para mim. Que a razão ela seja dentro da congruência de quem eu sou. Por isso que é necessário estar voltando e se questionando. Vem cá, isso que eu faço hoje, esse tipo de comunicação, esse tipo de posicionamento que hoje eu tenho, reflete de fato quem eu sou? Eu anotei aqui. Autenticidade igual a Congruência. Autenticidade é congruência. Total. Sabe o que foi que me veio na cabeça a gente conversando sobre isso aqui agora? É o caso recente que teve de Jojo Todinho. Ela se posicionou como uma negra de esquerda e foi massacrada por uma parte do público porque é um absurdo um negro ser de... de direita? Ela se posicionou como negra de direita, isso. É um absurdo ser uma negra de direita e coisa e tal. E aí, volta a pergunta anterior que eu fiz assim, ela teve que ter muita coragem de se posicionar porque ela sabia que ela ia tomar muita porrada a partir do momento que você se posiciona. Mesma coisa agora recente, o diretor da Forbes fez uma postagem falando sobre Lula, né? E também foi uma questão de se posicionar ali, né? Mas automaticamente também ele tomou porrada. Perfeito. E você fez uma postagem sobre isso, não foi? Fiz uma postagem sobre isso, sobre a comunicação do CEO da Forbes. Porque é justamente isso. Se está congruente com o que você acredita, vale a pena comprar a briga. Não adianta a gente querer agradar todo mundo. Porque é o seguinte, essa foi uma reflexão que eu tive esses dias. Se para você ser valorizado dentro de um grupo, você precisa ser algo que elas esperam que você seja, você está no grupo errado. Você não pode ser valorizado por atender a expectativa das outras pessoas. Você tem que ser valorizado por quem você é. Então, se você está nesse meio, eu só sou valorizado porque eu sou um empresário disso. Ah, não, mas eu só sou valorizado porque eu sou advogada. Ah, não, mas eu só sou valorizada porque eu sou médica. Você está no grupo errado. Você está convivendo com as pessoas erradas. E isso serve para o digital. Se hoje você está silenciada e não fala aquilo que você acredita e não defende a sua visão de mundo, os seus princípios, os seus valores, com medo do seu público, você não está sendo você. Porque você sabe que se você se posicionar e você falar aquilo que você acredita, você vai perder seguidor, você vai atrair hater, e é isso mesmo. Esse é o posicionamento, inclusive, de quem é o herói da sua própria vida. Se você está disposto a defender aquilo que você acredita, seus valores, seus princípios, está congruente, e é isso aí. E não está errado, tem que ser assim. Porque nem todo mundo vai te valorizar. E tá tudo bem. Jesus teve hater. Imagine uma Bianca pra essa carneiro, se eu não vou ter. Quando eu entendi isso, principalmente nas redes sociais, mas eu digo, não é fácil. Não é fácil, porque naturalmente a gente quer ser amado, reconhecido, aceito. É uma necessidade, né, do humano, necessidade. Né? Só que quanto mais você estiver nesse lugar, menos você é quem você é. Menos você atrairá pessoas que vão te valorizar
por quem você é de verdade em essência. Aí é uma pergunta. Você quer conviver com pessoas que te valorizam de verdade? Ou você quer conviver com pessoas que só batem palmas quando você atende às expectativas delas? Se pergunte. Eu quero estar num lugar que as pessoas me valorizem por quem eu sou. Se não valorizar, beijinho, tchau, tchau. Você vê, né? A gente começou agora o bate-papo e já tem uma grande reflexão que saiu simplesmente de um contexto de comunicação. E bate, a comunicação, ela bate na essência do ser da pessoa, né? Tem que ir para esse lugar. Porque se não for desse lugar, Igor, não é uma comunicação que vai influenciar, não é uma comunicação que vai inspirar, não é uma comunicação que vai transformar. Porque não vem de um lugar verdadeiro. A sua comunicação, para ser estratégica, poderosa e influente, tem que vir do seu coração. E só virá do seu coração se você for congruente. E quando você é congruente, o que foi que você anotou aí? Você é autêntico. Autenticidade é igual a congruência. Esse aqui já foi o primeiro aprendizado aqui desse bate-papo. E é o que torna a nossa percepção no mundo tão valorosa. Porque basta a gente olhar para o varejo. A gente chega numa... Imagine que a gente chega numa loja, tem várias canequinhas dessa, brancas, uma atrás da outra. Várias fileiras assim. R$ 5,99 cada uma. Tanto faz. É tudo igual mesmo. Agora, quando você chega numa Cartier, tem lá 2, 3 relógios desse no mundo. Quem é que você quer ser no mundo? A caneca branca de R$ 5,99 e um Cartier? Porque eu te falo, se você quer esse reconhecimento e esse destaque em qualquer lugar que você for, você precisa buscar a sua autenticidade. E esse é um exercício contínuo. Isso eu achei interessante, porque a gente estava inicialmente falando aqui de pessoas, né? Como a pessoa se posiciona, mas também tem como as marcas se posicionam, né? Hoje a gente está num dilema muito grande, né? Eu ia até te perguntar sobre isso. Qualquer pessoa, qualquer marca pode ter uma comunicação estratégica? Ou isso aí é exclusivo de uma ou outra pessoa? Ou isso é uma coisa que é nata, tipo como as pessoas falam, né? Ah, não, ele já nasceu com isso. Ou a pessoa pode treinar para ter isso, para ser isso? Muito bacana. Será que hoje você pode ter um posicionamento e uma marca pessoal, ainda que você não tenha um dom de se comunicar? Claro que sim. Quando você, sobretudo, Igor, entende quais são os princípios, os pilares básicos que envolvem essa construção de posicionamento, você entende que é universal. É universal. O que é que acontece? E aqui vai uma crítica minha muito forte para o mercado digital. Tem uma galera no mercado digital que é muito rasa, que se limita a diquinha, a algo muito superficial. E que isso daí vai impedir que a pessoa, independente de habilidades que ela tenha ou não, alcance isso daí. Porque não trabalha um lugar de estrutura. E esse é um grande problema. Mas sim, se você colocar dentro da sua comunicação os pilares básicos de um posicionamento que destaca a sua autenticidade, meu amigo, não tem para ninguém. Porque não existe ninguém no mundo igual a você, igual a você. Ninguém. Só que muitas vezes a gente esquece. E a sociologia, a filosofia já mapeou quais são os mecanismos de contágio social, quais são os mecanismos de construção de marca. Isso tudo é comunicação. Tudo isso é comunicação. E comunicação estratégica. Então, quando a gente pensa, olha só, nossa, eu sou única no mundo, eu sou único no mundo. A minha história, as minhas habilidades, a minha experiência formam quem eu sou. Então, eu posso pegar todo esse arcabouço, utilizar os pilares da comunicação de forma estratégica e comunicar isso intencionalmente para o mundo. E me destacar, independente se eu tenho habilidade ou não para isso. Por quê?
Porque já foi mapeado. Você só precisa da técnica, do método, do caminho, só. Pegar tudo que você tem de ouro, vida, experiência, história, visão de mundo, princípios, valores, virtudes, e colocar dentro dos pilares. Comunicar intencionalmente. Eu sempre gosto de falar que todo mundo tem algo para poder falar e sempre vai ter alguém disposto e interessado a ouvir. Sempre. A qualquer situação. Então, qualquer bagagem que você tenha, qualquer experiência que você tenha, vai ter alguém ali que está querendo exatamente chegar no ponto de vida que você está agora. Então, saber se comunicar da forma certa para atingir essas pessoas é importante. Recentemente, eu estava conversando com algumas pessoas e eu falei exatamente sobre isso, né? Que o mais importante não é quantas pessoas foram atingidas pela sua comunicação. Velho, se 1, 2, 3 pessoas foram atingidas e aquilo mudou realmente, significativamente a vida dela, sua comunicação ela valeu a pena para aquele público, né? Então, não fique se prendendo a ter 5 milhões de espectadores, visualizações. Não, velho. Atinge as pessoas que estão próximas, essas pessoas vão atrair mais pessoas e você vai melhorando. E isso, para mim, já é válido. Acho que o propósito da comunicação, do meu ponto de vista, é muito isso. É como é que eu vou atingir as pessoas que estão perto de mim. Perfeito. Básico, é o básico. Só que você falou agora aí sobre os pilares fundamentais da comunicação, né? Quais seriam esses pilares assim que a gente deveria observar ou buscar, aprender e pesquisar mais? Aí eu te pergunto, para qual finalidade? Para qual finalidade? Se a gente for observar o mundo digital, né? Que a gente está meio que falando aqui, né? Quais pilares seriam importantes para as pessoas que estão agora iniciando no digital, querendo ou se colocar, se posicionar, ou posicionar a própria empresa? Perfeito. Vamos lá. Vamos trazer a personalidade em si. A pessoa em si. Sim. E eu já começo pela própria personalidade. Sua própria história. Visão de mundo. Valores inegociáveis. Isso aí é importante. Isso daí já dá um... Quando eu começo a pensar sobre cada um desses pilares aqui que eu fui falando, já dá um mundo em cada um deles. É que é um leque absurdo que você pode abrir a partir desses 3 pontos, né? Totalmente. Só dentro da sua personalidade. Sua personalidade é quente ou fria? Quais são os atributos da sua personalidade? O que é intencional você comunicar para o público que você quer atingir? Aí a gente retoma a questão da autenticidade. Observa, Igor. Não é eu me adaptar para me comunicar com o público que eu tenho. É dentro de quem eu sou, o que é importante comunicar para esse público. Porque nossa comunicação é imã. É isso que eu ia falar. Tipo, dado aquilo que você fala, aquilo que você expressa, a vivência que você tem, quem você vai atrair, né? E não quem você vai buscar. Perfeito. É quem você vai atrair. O jogo é o da atração. Porque se hoje você está buscando o teu cliente, você está no caminho errado, porque você ainda não tem uma comunicação estratégica e de alto valor, é porque você ainda não me conheceu. Muito boa, muito boa. Mas eu achei isso sensacional. Eu fui recentemente, estava em São Paulo recentemente, até já comentei isso aqui em outros episódios, e eu fui para um treinamento do Ricardo Nunes, que é da Ricardo Eletro, que é o RGV. Ele é fantástico. E ele fala muito sobre essa questão do posicionamento. A Ricardo Eletro, ela basicamente, ela cresceu muito por conta da cara do Ricardo no dia a dia, aparecendo ali no Caldeirão do Hulk, no Faustão. Ele dava o tom e ele aplicou muito essa questão da comunicação. A comunicação dele era muito específica, era sobre preço. Ele falava sobre preço. Não necessariamente ele era o cara mais barato, mas ele era o cara que ele se auto-intitula como, na época... O maior vendedor. Ele ganhou do Guinness Book, né? O maior vendedor do mundo. E ele se intitulava como paladino do preço. Ele era o cara que... A comunicação dele era: tô brigando por preço por você. Então, não necessariamente ele era o mais barato, mas só a pessoa associava já a imagem do Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, como o lugar que... Ele pode até não ter conseguido, mas ele foi lá e brigou pela gente, né? Então... Também é muito dessa questão da comunicação estratégica, de como vender, como tocar a pessoa que está assistindo ali o processo, né? Igor, totalmente. E aí, observe isso daqui que eu vou te falar. Paladino do preço. Quem é um paladino? Você que falou do videogame, gosta de tudo mais. É um mago. Você sabe qual é o poder do mago? Agora eu quero saber.
A comunicação. A comunicação? É a comunicação. Porque ele recita. Interessante. E aí eu nem vou aprofundar nisso daqui, porque não é... Não dá. Não dá aí só pra... Quem quiser saber mais sobre isso, vai ter que procurar a Mabian e se inscrever para mentoria ou para os meus programas de direcionamento. Primeiro, me começa seguindo lá no Instagram, todos os domingos, há mais de quase 3 anos. Eu faço lives dominicais. Todo domingo, às 10h10, eu entrego estratégias, técnicas, métodos para você ter uma comunicação assim, transformadora, mágica. De fato que atraia seus melhores clientes, seus melhores pacientes. Você começa me seguindo por lá. Porque eu digo, viu, Igor, nos meus programas de acompanhamento, não é pagou, entrou. Por isso que eu não falo assim, preencha, vá lá no meu site. Nem tem site. Para começar, nem tem site. Porque é filtro. Nem todo mundo está preparado para passar por esse processo. E como eu não sou uma pessoa que eu gosto de perder tempo, eu também não quero estar com pessoas que queiram perder tempo. Então é muito importante que a pessoa ela esteja alinhada, esteja no momento, esteja disponível para pagar o preço. E esse preço não é de valor. Porque o preço mais caro que a gente paga, dinheiro nenhum compra. que é o tempo, dedicação, né? Tempo, dedicação é pagar o preço da jornada. Sim. De você, inclusive, extrair. Porque eu tenho um método para extrair a autenticidade da comunicação da pessoa. Para, no mundo, só ter aquele posicionamento nas redes sociais. E aí você tem um posicionamento de liderança que é imbatível. Muito bom. Porque se só tem você, eu te pergunto, qual é a concorrência? Não existe concorrência. Não tem concorrência. Para quem é autêntico, não existe concorrência. E você tá aí querendo ser igual a todo mundo, copiando coleguinha, copiando a coleguinha. Aquele perfil que você acha interessante, você tá querendo ser igual, vestindo as mesmas roupas, mesmo cenário. Falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Acorda. O ouro está na autenticidade. E eu tenho um método para extrair isso daí dos meus alunos. Então, é necessário que a pessoa ela esteja pronta. Então, nunca deixo assim aberto. Ah, chegou e a pessoa pode ir lá e fazer isso. Porque, de novo, é o meu posicionamento. Porque é sobre aquilo que você falou há pouco. Você falou assim... O interessante não é você ter vários seguidores. E eu concordo. É você ter seguidores e você ter pessoas que queiram te ouvir. Pessoas que queiram ser transformadas por você. Que se interessam por aquilo que você está falando. Porque hoje, se você está aí pensando em viralizar, em ter milhões, milhares de seguidores, achando que isso é tudo, esquece. Primeiro, o que é importante, pelo menos para mim, como mulher de negócios e empresária, é o Pix na conta. O vender, é isso. É, o vender. Então, tem gente aí, tô viralizando, Tá ganhando quanto de dinheiro? Tá ganhando quanto de dinheiro? Quanto é que tá entrando na conta de verdade? De verdade. Você pode ajudar essas pessoas porque tem uma métrica de ego, curtida, engajamento, seguidor, tudo é métrica de ego. Hoje, a pessoa para se destacar nas redes sociais não precisa disso daí. Você não precisa de milhares de seguidores para você vender, se destacar e ser referência, ser líder do seu mercado. O que você precisa é de comunicação e de um posicionamento tão estratégico, mas tão estratégico que você atrai as pessoas que você pode ajudar e que vão te valorizar. É aqui que está o ouro. As pessoas que precisam de fato aquilo que você está entregando, né? E que vão te valorizar, porque ainda existe aquele grupo de pessoas, Igor, veja só, que até precisa do que você tem, mas não te valoriza. E sabe por que não valoriza? Porque tem um perfil diferente do seu. Tem uma visão de mundo diferente da sua. Valores, princípios diferentes do seu. Por isso que você tem que saber comunicar isso daí. Nas entrelinhas. E isso é estratégia. Isso é estratégia. É construído ali, é costurado aquilo ali ponto a ponto. É tudo pensado, é tudo organizado. Você falou sobre vender, né? Pix na conta, e eu acho que isso é importante pra caramba. Inclusive, o Ricardo Nunes, ele fala sobre isso. Toda a estratégia da empresa dele no final era como é que a gente vai fazer para vender mais. E aí, só que eu lembrei que no bate-papo, né, inicial, você tinha comentado sobre... Até você colocou aqui, né, que você teve uma empresa de advocacia que faliu e coisa e tal. E quando eu ouço isso, geralmente você faliu porque não estava vendendo o suficiente.
Como é que foi o processo para você para se adaptar a sair? Eu até anotei aqui, né? Técnico, você era muito técnica. Sabe fazer lá a petição, isso é técnico. E o comercial? Como foi para você se adaptar a isso e virar essa chavezinha do comercial na sua vida? Deserto. Desafio. Deserto, desafio e relembrar o tamanho que eu sou. Vamos lá. Se você sabe o tamanho que você é, você não se contenta com o mediano. Você não se contenta com o medíocre. Você não vai se contentar com mais do mesmo. Aquela posição que eu estava naquele momento era incongruente para a alta percepção que eu tinha de valor. Então aquilo ali me fez me movimentar com tudo. Então eu falava para mim mesma, Bia, não basta você ser boa naquilo que você faz. E daí? Você pode ser a melhor. Se você não consegue atingir as pessoas que você pode ajudar, pouco importa a dedicação que você teve, pouco importa você ter sido aluna laureada, pouco importa você saber tudo isso daí. Vai morrer dentro de você. Começou por aí. Eu falei, e eu mereço mais. Então, como é que eu vou passar agora para o comercial? Eu preciso ter uma comunicação mais agressiva, mais objetiva. E aí eu foco. Não é uma comunicação violenta, é uma comunicação agressiva. Isso tem quente, diferença no processo, né? Enérgica, direcionada. Porque quando chega na hora de fechar contrato, não tem romance. É preto no branco. É preto no branco. Quer ou não quer? É ou não é? Sem muito romance. Porque isso a gente não aprende na faculdade. Só que foi o desafio me colocar nessa posição de você tem que fechar contratos, você tem que vender. Inclusive, lutar com aquela posição de vender é feio. Porque a gente aprende isso na faculdade, nas entrelinhas. Que vender... Principalmente no seu ramo, né? Oh, com certeza, amigo. Que é como se fosse feio se vender. É como se fosse feio fazer sua propaganda. Aí eu te pergunto, se você não falar para o mundo que você é bom no que você faz, quem é que vai falar? Você vai esperar quem falar? Porque, inclusive, isso é dar muito poder para o outro. Porque a partir do dia que o outro não falar, ninguém sabe? Imagina se eu vou me colocar numa situação como essa? Jamais. Só que para entender tudo isso, eu tive que passar pelo deserto. Por isso que eu disse, reconhecer o tamanho que a gente é de fato passar pelo desafio, porque só o desafio nos transforma. E me empurrou literalmente para esse lugar. Só que você só decide ir para esse lugar se você entender o tamanho que você é. Porque se você tem uma autopercepção baixa de valor, você continua naquele lugar. E não aceita o desafio. Porque a gente é chamado o tempo todo para desafio. Mas tem muita gente que até, acredito eu, né? Pela experiência que eu tenho, as pessoas que eu converso, que até tem... O cara tá passando um perrengue, dificuldades bizarras, mas o cara não consegue tirar o pezinho ali da parte técnica, da vergonha e ir pro comercial de fato, encarar o porta a porta no mundo físico, ou botar a cara no Instagram, no mundo digital. Por exemplo, eu minha vida toda, minha família ela é toda do ramo da engenharia. Então eu meio que cresci sabendo que eu ia ser engenheiro. Mas eu sempre tive muito essa questão do empreendedorismo, né? Desde criança. Que legal. Quando chegou no terceiro ano, eu falei assim, aquela fase meio rebelde, eu falei pro meu pai que eu não ia fazer engenharia civil, eu ia fazer administração. E aí? E aí meu pai chegou para mim e falou assim, que foi a comunicação dele que me convenceu, ó. Todo engenheiro consegue ser um administrador, mas nem todo administrador consegue ser um engenheiro. Eu acho que você deveria seguir a carreira e depois você vê o que você quer da sua vida. Então, minha vida toda foi obra, fazendo projeto, escritório da empresa, depois abri meu próprio escritório. Te entendo. E aí, num momento que, em 2015, eu fali e tive a oportunidade de entrar numa empresa comercial, que era a Stonic, uma empresa de maquininha de cartão e tudo mais. E eu não conseguia, de forma alguma, dizer que eu era vendedor. Eu inventava vários termos. Eu sou comercial, assessor, eu sou BI, consultor. eu sou consultor, não sei o que, blá, blá, blá. Então foi uma luta muito grande para mim, para falar assim, eu sou vendedor. E depois que eu entendi o que é ser vendedor, eu sempre brinco que a única profissão que existe de fato
é o vendedor. Porque se você é médico e você não vende seu serviço, tu não vai conseguir exercer a medicina. Se você é advogado e não vende seu serviço, você não vai conseguir exercer a advocacia. E assim está para qualquer profissão. A profissão primária, do meu ponto de vista hoje, é vendas, é o comercial. Depois vem a secundária, que é aquilo que você faz depois que você fez a venda. Tanto é que tem um cara muito antigo, eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Zig Ziglar, algo nesse sentido, não vou lembrar. Que ele fala exatamente isso. Tudo só acontece depois da venda. Tudo só acontece depois da venda. Não existe cliente, não existe paciente se não existir a venda. Você que está aí, consultório, escritório, profissional liberal, escuta isso daqui. Tudo só acontece depois da venda, o que Igor acabou de falar. Porque como é que você vai colocar à disposição a tua expertise técnica como engenheiro, como médico, advogado, seja o que for, arquiteto. Se você não atrair a pessoa até você e depois colocar à disposição o seu serviço, aquilo que você se preparou tanto para fazer, tem sentido. Só que muitas vezes é isso, na faculdade, na vida, a gente escuta até nas entrelinhas que vender, se autopromover, falar que é bom em algo é errado e é feio. Eu pergunto, por que é errado? Fale que você é bom. Se autopromova mesmo, se venda a todo momento, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E a cada dia, em todas as áreas, o mercado fica cada vez mais competitivo. Em todas as áreas. Então, se você não toma essa iniciativa, quem é que vai fazer, Igor? Tudo começa pela venda. Muito boa essa frase. De quem é? Eu não vou saber o nome exato dele, não. Depois eu vou pesquisar. Mas é Zig Ziglar. Algo nesse tipo. É um nome bem estranho. Tipo Mabian. Tipo Mabian. Aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso, né? Tipo, se soltar, sair da parte técnica, começar o comercial, entender o seu propósito. Você lida com muitos empresários. A gente conversou aqui no off, né? Nos bastidores. Muitos empresários na sua mentoria, no seu processo aí. Quais são os maiores erros? Quais são os maiores erros que você vê os empresários cometendo quando se fala de comunicação, do seu ponto de vista? O primeiro é acreditar que não precisa ir para as redes sociais. Ainda que tenha uma empresa grande, muito bem estruturada, ou empresas muito grandes. Observa só, tem muito empresário que pensa assim, eu já estou com minha conta recheada, eu já tenho empresas muito bem consolidadas no mercado, eu não preciso ir para o digital. Isso daí é uma coisa boba. Primeiro erro. Porque hoje, se você não está no digital, as pessoas não sabem que você existe. Olha para grandes líderes e grandes CEOs e o movimento que tem acontecido. Abílio, o próprio Geração de Valor, Flávio Augusto, palestrei com ele esse ano, no mesmo palco, camarim, tudo. Sim. Ali junto com ele. E tantos outros, Mark Zuckerberg. Que se for por questão de conta recheada, esse aí que não precisa mesmo tá aparecendo, né? Imagina só. Esse aqui não precisa mesmo. A questão é, a cada dia que você deixa de se comunicar e ter um posicionamento nas redes sociais, você está perdendo tempo, dinheiro e o pior de todos, você está perdendo o teu espaço. Porque se hoje alguém se posiciona no lugar que é teu, você já perdeu aquilo ali. Porque território ou se conquista ou se toma. Aí você, por não se posicionar, está deixando que o outro venha ali e tome o que é seu. Por isso que muitas vezes o primeiro erro é esse. É acreditar que não precisa. Não, eu não preciso disso daí. Para que eu vou me envolver com isso? Eu já estou tão bem aqui. Aí é o conforto. É a busca da segurança. O segundo, ir para o digital sem nenhum tipo de treinamento e de estratégia. Achar que você simplesmente contratando uma agência de marketing que não entende de uma comunicação profunda e estratégica, que mexe com o instintivo inconsciente das pessoas, vai fazer tudo por você. É um grande erro isso daí. Porque eu vejo todos os dias, Igor, pessoas que já fizeram esse tipo de contratação, que muitas vezes é entregue as filmagens, as edições, só que isso não é suficiente. Você precisa ter uma comunicação que atraia, que
proporcione pertencimento, porque eu não sei se vocês já observaram, mas as redes sociais, elas têm um objetivo de socializar, rede social, socializar, construir comunidades e, principalmente, para donos de empresas, construir movimentos, liderança. E existe um tipo de comunicação específica para esse lugar, que a sociologia, a filosofia já mapeou isso daí, tem princípios para isso, tem estrutura. Então, acreditar que só colocar uma câmera aqui na frente, um tripé e começar a falar é o suficiente, é erro. Acreditar que delegar tudo para uma agência também é um erro, porque hoje você é o CEO do seu arroba. E aí eu digo, você que é CEO, Igor, você delega a parte estratégica das suas empresas para a sua equipe? Jamais. E outra coisa, se você delega tudo para uma agência, a gente foge daquele ponto principal do nosso papo, a autenticidade. A agência ela não vai saber qual é a sua essência. Exatamente. Porque você vai ter que se comunicar ali todos os dias e de forma natural. E se você não tem um farol para saber qual é o meu eixo principal da minha comunicação aqui, o que é que eu preciso falar, o que é congruente para ter essa autenticidade, para filtrar as pessoas, para atingir o meu objetivo, como é que a gente vai se comunicar no seu lugar? Tem até agora uma novidade do Instagram. A partir de 2025, pelo que eu vi aí, a gente vai começar a ter a possibilidade de produzir conteúdo com IA. Vai mudar nossa roupa, cenário e tudo mais. Sério? Sério. Só que aí eu digo, para quem for para esse lugar, vai parecer aquela caneca do varejo. Todo mundo igual. Aquela caneta Bic. Todo mundo igual. Vai perder esse tom da humanidade. Porque pessoa se conecta com pessoa. Quem imagina, Igor, você entra lá, vê um conteúdo que é até interessante, é um tema até que você gosta, mas você vê que é todo a cara de um robô. Você não tem nem paciência para olhar aquilo ali, desconecta na mesma hora. Sim. Por isso que o caminho contrário a tudo isso é quem, de fato, quiser pagar o preço de falar, eu vou colocar minha autenticidade aqui, porque eu sei que a minha mensagem no mundo transforma. Isso é forte. Isso é forte. Essa questão de não ir para as redes sociais, né? Você colocou 2 pontos, né? Não ir para as redes sociais e ir sem treinamento e estratégia. E aí eu estava pensando aqui, enquanto você falava, primeiro aquilo que a gente comentou aqui, né? Flávio Augusto, tem o João Adib agora, que da CIMED. Exatamente. Ele não precisa estar na rede social, mas tem uma coisa também que, para quem é empresário, tem que entender que não é tema desse podcast, mas é importante, que é sobre a questão do valuation da sua empresa e de equity. O equity está baseado naquilo que você tem de conhecimento na sua bagagem, que é aquilo que a gente conversou aqui agora. Então, qual a diferença do João Adib ele aparecendo e dele não aparecendo? A diferença está exatamente no equity, porque qualquer coisa que ele faça a partir de agora, qualquer empresa que ele bote a mão, vai ter uma gama absurda de gente querendo investir junto com ele, porque sabe a autoridade que ele tem. Se ele nunca tivesse aparecido, ele não teria a mesma autoridade. É o meu ponto de vista com relação a isso. Perfeito. É o que Thiago Nigro hoje faz. Exato. Quero Também. ser o seu sócio. Eu entro como? Com a minha expertise. Se a minha expertise já está estampada, provada e percebida nas redes sociais, quanto é que isso daqui agora vale? Eu não preciso colocar um centavo dentro do seu negócio. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê? Que chama de smart money, né? Exatamente. Você quer mais o quê, meu amigo? A minha imagem, o que eu falar, já que você é meu sócio, vai ser vendido. Porque eu tenho autoridade percebida. E existe, inclusive, uma técnica, um método para você construir uma autoridade imediata. Existe uma técnica e um método para você construir agora uma autoridade imediata. Isso consiste em elementos de comunicação que, de forma estratégica e com a leitura da sua história, que é a sua marca, isso é construído, montado na sua rede social, no seu Instagram, para aquela pessoa que entrar, ela identificar imediatamente a sua autoridade. O que você faz, contra quem você luta e quem você pode ajudar. Isso daí precisa estar inquestionável. Isso precisa estar assim, extremamente liso a nível de percepção inconsciente de quem entra no teu perfil hoje.
Isso aqui eu anotando. Todo podcast aqui eu acho que eu sou a pessoa que mais aprende, que eu saio com uma lista de coisas que eu vou aprendendo de todos os convidados. Fantástico. Então, se fosse você, anotava também. O que você faz, contra quem você luta e quem você quer ajudar. Isso é sensacional. Tem que ficar muito claro. Muito claro. Porque quando a pessoa ela entra no seu perfil hoje, ela vai olhar, ela vai ter percepções em pouquíssimos segundos. Quem é essa pessoa? Como é que ela pode me ajudar? Ela está combatendo e lutando contra o quê? Por exemplo, vamos lá. Você entra no meu perfil hoje. Tá lá descrevendo comunicação autêntica constrói um posicionamento de valor. Então, eu luto contra o quê? A comunicação não autêntica. Uma comunicação padronizada. Porque eu sei que essa autenticidade é o que cria essa percepção de valor em qualquer lugar. Seja para o líder, seja para o advogado, o médico, artista. Hoje eu tenho alunos que são artistas. Porque todo mundo precisa. Sim. Não perde seu lugar, o seu território. Sim, com certeza. E você comentou outro ponto que eu também estava aqui raciocinando, que foi sobre ir para a rede social sem treinamento ou sem estratégia, né? E o que acontece? Do meu ponto de vista, algum tempo atrás isso funcionava. Quando o Whindersson Nunes entrou na internet, quando Virgínia entrou na internet, e essa galera que estava no início ali do processo, isso funcionava. Ela tinha a possibilidade de errar, de testar e caminhar. Mas será que você realmente vai querer pagar esse preço de testar e errar nesse momento aqui agora? Ou se vale mais a pena para você iniciar da melhor forma possível, logo de início, né? Porque eu não vejo problema nenhum. Acho que toda ferramenta ela é válida. Eu estava num evento sobre inteligência artificial, que a gente falou sobre várias ferramentas de inteligência artificial, inclusive o ChatGPT. Eu uso muito o ChatGPT. E aí, uma das coisas que eu estava comentando com o pessoal é, velho, o ChatGPT ele é uma ferramenta. Você não tem que ter vergonha de usar o ChatGPT, de usar ele para poder te auxiliar. É a mesma coisa de um engenheiro que chega agora para poder fazer um projeto e ele não vai usar a calculadora, porque a calculadora é uma ferramenta que só usa quem não tem inteligência. Não, pô. Tá ali para auxiliar, para ser mais rápido, fazer com que o seu trabalho seja mais rápido. Tudo é ferramenta. A mesma coisa é um treinamento, uma estratégia na parte de comunicação. São ferramentas que vão fazer com que você percorra o caminho mais rápido, não é isso? Compre tempo. Compre tempo. Porque se hoje eu concordo 100%. Se hoje eu tivesse, Igor, a experiência e o conhecimento, se em 2020 eu tivesse a experiência e o conhecimento que hoje eu tenho, meu amigo, só que a pessoa ela não precisa passar, por exemplo, por tudo que eu passei para saber o que eu sei. Eu já investi muito no meu conhecimento. O que hoje eu sei é fruto de muita dedicação. De pagamento não só de dinheiro, mas de tempo, dedicação, de abrir mão com tempo de família, tempo com amigos, viagens, passeios. Porque a pessoa ela precisa saber onde ela quer chegar. Teve uma vez que eu fui para Florianópolis assistir o Iron Man. Sim. E aí nesse Iron Man, nunca vou esquecer dessa história. Tinham os Iron Brothers, que eram 2 irmãos, Miguel e o seu irmão. O irmão de Miguel, ele não anda, ele não fala, ele fica numa cadeira assim, parado. Ele nasceu assim. Só que o irmão dele, Miguel, faz o Iron Man todo com o seu irmão. O Iron Man é natação, 3,8 de natação, 120 de bike e 42 quilômetros de corrida. Sim. Para correr, porque é uma maratona. Sim. E ele leva o irmão. Ele bota uma boia no irmão e nada, arrastando o irmão. Ele corre com um carrinho arrastando o irmão. E ele pedala puxando o irmão no carrinho. Então, imagina, se para qualquer um daqueles competidores já é difícil, imagine fazer por 2, literalmente. E aí, eu fiquei aguardando esse rapaz chegar. Eu queria conversar com ele. Não é possível que eu não conseguisse falar com ele. E aí, quando ele passou pela linha de chegada, eu fui lá e fui falar com ele. Oi, Miguel, tudo bom? Soube da sua história e tal, do seu irmão. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que muitas vezes, para você é muito difícil. Eu sei que muitas vezes você até pensa em desistir, porque é pesado isso que você faz.
Mas o que é que você faz? O que é que faz você não desistir? Ele virou para mim e falou o seguinte: quando o seu porquê é claro, o como torna-se possível. Você tem que saber qual é o seu porquê. Se você não souber qual é o seu porquê, você vai negligenciar, você vai procrastinar, você vai acreditar, inclusive, que você pode fazer tudo só. Só que, inclusive, esse é um pensamento de uma pessoa arrogante. O arrogante, ele não entende que ele precisa de ajuda no processo dele. Ele acha que ele é autossuficiente, então ele não paga o preço. Ele não paga o preço. E por isso, anda muito pouco, nem sai do lugar, porque fica dando voltas, ó. Enquanto as pessoas inteligentes, elas compram tempo, compram conhecimento que a pessoa não tem, o arrogante está lá. A pessoa está avançando, comprando tempo, conhecimento, e o arrogante está aqui, ó. Rodopiando e falando mal das pessoas que estão ultrapassando ele, né? Porque quando está ultrapassando, está iluminando. E aí está iluminando a arrogância dessa pessoa. Tem até outra história também de um monge, um mosteiro e um discípulo que estava ali se formando naquelas artes marciais e tudo mais, e já tinha vencido todos os mestres. Só que tinha um grã-mestre. E ele falou: agora que eu já venci todo mundo, só falta o grã-mestre. Agora eu vou desafiá-lo. Ele virou e falou: mestre, chegou a sua hora, eu já venci todos os outros. Chegou a hora de eu te vencer. Não tem mais nada para eu aprender. O mestre tá certo, então vamos para o combate. E aí ele foi. Chegando lá, o grã-mestre arrebentou. Ganhou do seu discípulo. Deu um golpe que ele nunca ouviu falar, nunca aprendeu. E ele ficou assim, se questionando. Meu Deus, eu não sabia disso, mas eu venci de todos e não conhecia esse golpe. Aí ele virou para o grã-mestre e falou: meu senhor, você não me ensinou esse golpe, por favor me ensine, eu só falto isso daí agora para poder te ultrapassar. Aí o seu professor falou: tudo bem, mas antes vamos bater um papo, vamos tomar um chá. Ele: tá bom. Aí sentaram numa mesa para tomar esse chá. O seu mestre deu uma caneca como essa aqui para o seu discípulo e começou a encher aquilo ali com um chá quente. O caso, Igor, é que o mestre encheu tanto aquele copo que transbordou e queimou a mão do discípulo. Ele fez: ai, 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 minha mão, por que você fez isso? O mestre virou para ele e falou: porque é impossível ensinar algo que você acredita que você já sabe. Para você aprender qualquer coisa, você tem que esvaziar o seu copo. Esvazie o seu copo, para assim você conseguir avançar, meu discípulo. E aí fica essa história de reflexão para você, muitas vezes, que está achando que fazendo tudo só, indo só para as redes sociais, botando uma câmera na sua frente e falando de forma aleatória, você vai atingir seu objetivo, fazer mais dinheiro, atrair as pessoas que vão te valorizar. Não vai. Sinto te dizer. Não vai. Sensacional. Nunca tinha ouvido falar dessa história, mas eu anotei aqui quando o seu porquê é claro, o como torna-se possível. Essa frase é forte. Eu lembro muito do livro de Simon Sinek, né? O Comece pelo Porquê, que ele traz a filosofia do que é exatamente o Golden Circle, e eu sempre tento buscar isso na minha vida, no meu dia a dia, né? O porquê que eu estou fazendo aquilo. Eu não me concentro muito no como, no quê, mas no porquê. Porque eu acho que é isso que faz a gente levantar todo dia da cama e realmente fazer o que a gente tem que fazer, né? Se for só pelo como, a gente vira robô e aí, né? Como é que é esse processo? E que bacana isso daqui que você trouxe. Igor, o porquê, ele é muito mais importante do que o como na comunicação, tanto na nossa interna quanto nas redes sociais. E pode anotar isso daí também. O porquê é mais importante do que o como. E vou lhe dizer o porquê. É o seguinte: nas redes sociais, no seu posicionamento, a sua comunicação não deve ser pautada no como. Tem que ser pautada no porquê. Porque o como vai te colocar num lugar de commodity.
Vamos lá, um exemplo. Eu sou médica e eu trabalho com o ramo de emagrecimento. Se eu estiver nas minhas redes sociais só falando como o meu paciente vai emagrecer, eu vou virar commodity. Porque quantas outras médicas estão nos seus Instagrams falando exatamente isso? Agora, observa isso aqui. Se você fala por que fazer isso, muda completamente o seu posicionamento e a sua comunicação. Porque as pessoas são movidas pelo porquê e não pelo como. O como qualquer um faz. Agora, o porquê é o motivo que vai mover não só você, mas o teu melhor paciente, o teu melhor cliente. Por isso que isso tem que estar muito forte na tua comunicação. O porquê. Por que alguém levantar todos os dias para liderar várias empresas? Não, essa questão do porquê, ela é forte. E você falando aí dos exemplos, né? Aí, voltando pro Simon Sinek, ele usa o exemplo da Apple. Que a Apple, ela vende computador assim como todas as outras. Mas por que as pessoas escolhem pagar caríssimo para ter um iPhone, para ter um Mac? Porque é a forma que ela se comunica. O porquê deles vem antes do que ele está vendendo. Né? O status quo, o status de você ter um Mac, de ter uma vida mais enérgica, de ter uma vida diferente. Isso faz a pessoa comprar a Apple. Pagar quase 5 vezes mais, 6 vezes mais para ter um Apple. Né? Então, isso é o charme da comunicação que está atrelado ali a você, como você falou, cair mais Pix na conta. Exatamente, é a elegância que tem por trás. E é aqui que ocorre a venda sem vender. Porque você cria um senso de pertencimento, é aqui. Só que tem os pilares para você seguir. É como a Nike. Por que alguém compra uma Nike? Um tênis da Nike? Porque ela quer comprar uma pequena vitória. É o porquê. Por que alguém compra um tênis da Nike? Porque ela está comprando uma pequena vitória. Nike é uma deusa da vitória. Sim. A história da Nike sempre foi pautada, a sua narrativa, em vitória. Observa como são as propagandas. Toda a comunicação, tanto central quanto nas entrelinhas, é mostrando atletas vencendo, superando. São os melhores atletas do segmento. São os melhores atletas do segmento, vencendo seus desafios, enfrentando os seus limites, superando os seus limites. Então, qual é a comunicação da redoma que é criada na Nike? Se eu compro um tênis da Nike, eu estou comprando vitória. Eu estou comprando superação. Eu estou comprando o vencer meus limites pessoais. Por isso que as pessoas compram a Nike. Aí, quando foi esse ano não, de uns 2 anos para cá, a Nike começou a mudar seu segmento e trazendo estilo mais casual, mais assim, enfraquecendo essa narrativa principal. Qual foi o reflexo disso daí? As vendas despencaram. Queda de vendas. Claro. Porque teve o quê? Ruído forte na comunicação. Incongruência. Por isso que eu digo, a autenticidade mora na congruência. E você tem que ter essa clareza. Às vezes, quem está dentro não percebe que está tendo esse ruído. Por isso que é necessário ter esse olhar experiente de fora para juntar os pontos e falar, o eixo principal é esse aqui. A partir desse eixo principal, do porquê principal, existem as micronarrativas que vão sustentar isso daqui. E essas micronarrativas precisam revelar quem eu sou. Senão eu caio. Muito bom, muito bom. Estratégia total. Não ir para as redes sociais é um erro. E sem estratégia e sem treinamento, outro erro. Fuja desses 2 pontos. E, Mabian, me fala uma coisa. Para as pessoas que estão começando agora, Tá. Quer construir uma comunicação eficaz ali na rede social, qual dica que você daria para essa pessoa, assim, dado... Eu acho que, na verdade, a gente já tem o quê? 1 hora de podcast. Acho que essa 1 hora foi só de dica, né? Mas se você fosse resumir uma frase, qual dica que você daria para a pessoa que está começando agora aí para esse mundo aí da comunicação e tal? Não vá sozinho. Não vá sozinha. As redes sociais têm sido um palco para muitas pessoas talentosas servirem ainda mais pessoas. Mas também tem sido um lugar muito hostil. Um lugar, às vezes, até perigoso. E um lugar que pode, inclusive,
derrubar a sua reputação. Por isso que eu digo, hoje, principalmente com a sofisticação do mercado, não faz de qualquer jeito. Não vai só. Porque hoje, no nível que a gente está, se você fizer de qualquer jeito, você pode facilmente acabar com a percepção da sua imagem. Que aquilo é aquela palavra que as pessoas vão associar a você, que vão lembrar você. E quando a pessoa está indo, é como se a reputação dela, para muitas pessoas que não a conhecem, ainda está assim, em branco. Está uma folha em branco. Em que você pode construir, escrever a história mais incrível que você puder. Por quê? Todos nós somos incríveis, porque nós somos filhos de Deus. E assim não seria diferente. Com certeza. E essa frase final de Mabian tem tudo a ver com o nosso podcast. Juntos, a gente pode somar muito mais. Não vá sozinho, vá sempre acompanhado. Mabian, foi incrível conversar contigo hoje. Muito obrigada. Como eu falei, antes daqui no nosso off, era um episódio que eu estava ansioso por conta do tema. É um tema que eu gosto muito, realmente. É um tema que tem diversas vertentes. A gente falou de comunicação, mas permeando sobre vários assuntos diferentes. Então, foi realmente muito incrível. Obrigado por ter vindo, por ter dedicado esse tempo aqui para estar com a gente. E, novamente, para quem quer te conhecer mais, quer te procurar, onde é que te acha nas redes sociais? Vai lá, me segue no Instagram, @mabiancarneiro, e participe das minhas lives dominicais, Hora de Valor. Todo domingo às 10h10, com técnicas, métodos e estratégias para você ter uma comunicação autêntica que fará um posicionamento de alto valor. É uma grande satisfação, Igor, de estar aqui com vocês. Muito obrigada. E me convide novamente, porque foi excelente esse nosso papo aqui. Aprendi bastante com você. Muito legal. E se você gostou, curta e compartilhe com mais pessoas para que eles possam ter esse conhecimento também. Um abraço.